Essa aula vai parecer a menos importante e talvez vai ser a aula que você vai pular, mas talvez seja a aula mais importante. E o tema dela é um tema um pouco provocativo, que é como lidar com você mesmo. É o seguinte, você, eu e qualquer ser humano, a gente tem uma certa cota com a qual a gente consegue preocupar. A gente não consegue preocupar com tudo. Você só consegue preocupar com algumas coisas. E na prática é comum que a gente se preocupe com aquilo que a gente acha mais importante. O problema, em boa parte das vezes, aquilo que a gente acha que é mais importante não é o mais importante. E a gente acaba preocupando e gastando tempo e energia com coisas que não são importantes. Então vou te dar um exemplo. Tem uma chance enorme de você ter gastado 2 dias pesquisando tudo sobre todos os cursinhos, lendo todos os sites e não sei o quê, mas de você não ter gastado nem um único minuto pensando assim, o que eu vou fazer quando a desmotivação chegar? Porque ela vai chegar. Então, se o seu objetivo é alcançar aprovação na residência médica, e se a gente sabe que um dos principais motivos de não aprovação é que a pessoa começa a estudar de forma motivada, mas ela para e desmotiva e não consegue retomar. E se nesse contexto você gasta mais tempo pesquisando qual cursinho fazer do que como lidar com a desmotivação, na prática você está se preocupando com algo que não é a coisa mais importante. Outro exemplo, você mesmo tem uma chance enorme de se sabotar. Eu vou te contar como que você vai fazer isso, inclusive. É mais ou menos assim. Em alguns momentos, é conveniente para a gente se colocar numa situação difícil para a gente usar isso como desculpa de algo que a gente quer fugir. É mais ou menos o seguinte, todos nós, e eu me incluo, temos aversão a algumas coisas. Então, se, por exemplo, se o seu WhatsApp está cheio de tarefas de trabalho, você fica com a aversão de pegar o celular e olhar o WhatsApp e com isso procrastina a resposta de todo mundo. E o estudo da residência é a mesma coisa. Às vezes o estudo começa a te dar uma certa aversão. Você não está tendo o resultado que você esperava. E com isso, basicamente, você quase que procura uma desculpa para poder parar de estudar. Então, às vezes, um tio seu que nem é tão próximo que ficou doente, agora você assume a doença dele, não sei o quê, até para você falar assim, ah não, esse ano eu nem estudei para residência que meu tio estava doente, eu fui cuidar dele. Não que eu estou falando que você vai fazer isso sem intenção de ajudar seu tio, não é isso que eu estou falando. Mas é comum que a gente super exagere situações ruins para a gente se esconder por detrás disso e justificar um não sucesso. Isso é muito comum. Perceba o seguinte, eu não estou falando que se você estiver com um problema real, você deve ignorá-lo, não é isso. Em algumas situações você vai estar com um problema e você deve abraçar esse problema e deve desistir completamente de estudar para residência médica, e isso é ótimo, isso é sinal de maturidade. Mas, casualmente, você pode estar escondendo-se atrás de problemas. Então, lidar com a gente mesmo é muito difícil. É muito difícil a gente se autoanalisar e entender o porquê a gente está fazendo as coisas. Então eu sugiro que você efetivamente sente-se, desligue o celular sozinho, sem mais ninguém, sem barulho e pense. O meu plano é realmente ser aprovado na residência? Eu estou disposto a isso mesmo? Porque se eu tiver, aí tudo bem. Agora, ficar comprando materiais, comprando cursinhos, comprando super planner, fazendo um monte de coisa, comprando banco de flashcard. Se você acha que ficar fazendo essas coisas é o que vai te aprovar, não é. O que vai te aprovar é sentar e estudar, e o que vai te permitir sentar e estudar é justamente você ter um ideal que é maior do que tudo isso. Porque aí, mesmo quando a coisa ficar ruim, você vai conseguir seguir em frente. Então eu vou trazer alguns conceitos aqui que podem te ajudar nessa tarefa, né, de como lidar com você mesmo, que talvez vai ser a tarefa mais difícil de toda a sua prova de residência. A primeira questão é o seguinte: existe expectativa e existe realidade. E basicamente o gap, né, a diferença entre a expectativa e a realidade, é o que gera frustração e desapontamento. Então eu vejo, por exemplo, pensando no Super Planner, que no início do ano os alunos vão lá e falam, quero tirar 90% no Enar, e fica todo mundo feliz. Quando chega no mês de maio, que a pessoa faz uma prova na íntegra e está tirando 70%, ela descobre a frustração e desapontamento e para de estudar. Então ela descobre que não dá certo, que não é para ela e desiste. Existe uma história que é um sujeito que se chama Stockdale, ele era militar americano e ele foi preso na Guerra do Vietnã e ficou, se não me engano, 8 anos preso. E o Jim Collins, em um dos livros dele, é que traz essa história, que popularizou ela,
mas ele fala o que é chamado de paradoxo Stockdale. O que é? Ele percebeu que nesse campo, né, de pessoas, né, que estavam presas ali pelos vietnamitas, aquelas pessoas que eram mais otimistas e mais motivadas eram as primeiras que desistiam e suicidavam. Porque assim, aquela pessoa que falava assim, não, no Natal a gente vai conseguir sair e tal, e aí chegava o Natal, não saía, a pessoa ficava totalmente desanimada. O Stockdale, ele não falava que você não tinha que ter esperança, é o contrário. Você tem que ter uma extrema esperança de saber que no final vai dar tudo certo, ao mesmo tempo em que você encara a realidade nua e crua como ela é. Então a ideia do Stockdale é tentar fechar esse gap. Então assim, vai dar certo. Não quer dizer que vai ser fácil, mas vai dar certo. E não ficar tendo tanta expectativa com as coisas, entende? De, nossa, em maio eu vou estar bombando. Não, não vai. Em maio você vai estar cansado, sem energia nenhuma, com vontade de desistir, completamente desmotivado. É assim que você vai estar no meio do ano. Em junho, pior ainda. Julho, piorou. Se você acha que você já está todo feliz, bombando, não vai estar. A expectativa é que quando começarem a surgir alguns resultados, e isso pode demorar 6 meses de estudo para acontecer, aí sim, vem aquela motivação inabalável que eu falei lá na aula 1 da jornada. Mas para você chegar nisso, você tem que aceitar passar pelo vale da sombra da morte para poder colher o fruto depois. É muito difícil. Só quem passou sabe. Mas aí, para você que ainda não passou, eu te garanto, vale a pena. Então, pare de criar expectativas que são completamente distorcidas da realidade. A realidade é difícil, estudar para residência é difícil. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o que essa imagem representa. Tem que alinhar expectativas. Então aquele que está muito pessimista tem que ir mais para o meio, o que está muito otimista também. Você tem que ser mais realista em relação às coisas. Não adianta ser completamente viver num mundo que não corresponde à realidade. E aí eu vou trazer alguns tópicos que podem te ajudar. O primeiro deles, existe uma hierarquia de prioridades na vida. Essa pirâmide aqui, casualmente você já viu, se chama pirâmide de Maslow, foi descrita há mais de 70 anos, e ela mostra como que as nossas necessidades elas estão organizadas de forma hierárquica. E basicamente o que é falado é que as hierarquias mais de cima, elas só vão existir se as de baixo estiverem satisfeitas. Então, por exemplo, se você está morrendo de sono, morrendo de fome, mal nutrido, com frio, com calor, passando necessidade, etc., ou seja, você está lutando aqui nas necessidades fisiológicas, você não consegue fazer coisas que são referentes à autorrealização, entende? E aí o que é o grande problema? O estudo para residência está nessas duas aqui de cima. São necessidades de estima e de autorrealização. Primeiro que não é obrigatório fazer residência, você já vai ser médico de qualquer maneira. Então, para você falar assim, não, eu vou aceitar passar por tudo que é preciso passar para entrar na residência médica, você tem que estar lutando aqui em cima. Se você está lutando aqui embaixo, é muito difícil você encarar um estudo para residência de alto nível. Se você não tem afetividade, se não tem amigos, se não tem segurança, se sente rejeitado, se psicologicamente está mal, se você está depressivo, se você está num transtorno de ansiedade grave, se você está passando necessidades fisiológicas, não adianta você querer tirar 90% na USP, entende? Não é que você não vai dar conta de tirar 90% na USP, é porque o seu ranking de prioridades não está alinhado para isso. E aí, nesse caso, você tem que resolver isso aqui primeiro. Então, você resolve isso. Você entra na terapia, se for o caso. Você vai no psiquiatra. Você começa a frequentar uma igreja. Você participa do seu grupo de amigos. Você começa a dormir bem. Eu, Alan, dormia super bem. Eu acho que o ano que eu dormi melhor da minha vida até hoje foi o meu ano de preparação da residência. O sono, para mim, era absoluto. Eu abria mão de qualquer coisa, mas eu tinha que dormir bem. Isso fez uma diferença enorme no meu aprendizado, entende? Então, se você acha que passar madrugadas estudando é o que vai te aprovar, se você fica vendo conteúdos, né, que te influenciam a achar que você tem que acordar 4 da manhã para estudar, para algumas pessoas isso pode dar certo. E às vezes para essas pessoas, elas estão indo dormir 8 da noite, e aí tudo bem. Mas se você não consegue dormir 8 da noite, se você só vai dormir 11 da noite, não fique tentando copiar as outras pessoas. Faça o seu próprio plano, satisfaça as suas necessidades mais básicas para você lutar aqui em cima. Depois, você precisa molar o machado. Então, assim, no início do estudo, você só quer estudar. Eu quero estudar, e eu não consigo esperar o tempo entre ver a teoria e fazer questões, e eu quero estudar e tal. Aqui, hora de amolar o machado. Molar o machado é o quê? É assistir esse tutorial com atenção, estudar suas bancas, ler os seus editais, correr atrás de currículo, visitar os seus parentes, descansar, viajar, fazer as provas do diagnóstico inicial, tem um monte de coisa para você fazer. Não adianta você sair estudando. Eu vou te contar uma coisa.
As horas de estudo do começo do ano, comparadas com as horas do final do ano, não valem quase nada. Pensando em resultado na prova, eu vou chutar um número aqui, mas só para exemplificar, é como se 1 hora de estudo em outubro equivalesse a 12 horas de estudo em janeiro, entendeu? Então você fazer aqueles longos estudos agora não faz diferença. Deixe os seus amigos que estão no fogo de palha fazer isso. Deixe a turma da mentoria, que está todo mundo fazendo festa e motivado, fazer isso. Entenda que o início do estudo é horário de amolar o machado. É gastar tempo para entender, fazer uma estratégia, planejar seu conteúdo teórico, é fazer o que você vai usar ao longo do ano, entende? Depois, você precisa definir prioridades. Tem que definir. Não tem como você fazer tudo. Na imagenzinha aqui, a casa está pegando fogo e o sujeito aqui está preocupado em, enfim, resolver o jardim. Qual que é a relevância do jardim nesse contexto? Nenhuma. E você olha e fala, nossa, que absurdo, mas no seu estudo você faz a mesma coisa. Então, assim, às vezes o seu estudo está pegando fogo. Você está atrasado de todas as revisões, não ativou o modo baseado em quantidade de estudo, quando deveria ter ativado, não está fazendo as revisões direito, está fazendo menos que o sugerido, não assistiu o tutorial, não fez o diagnóstico inicial, tudo mais. Aí aparece um amigo seu que comprou um banco de flashcards e você acha que isso vai te salvar. Não vai. Definir prioridades, seguir em frente. Depois, você tem que entender o processo. E o que é entender o processo? O seu estudo, ele é solitário, você vai ter que se aguentar, é você com você mesmo, não tem outro jeito. Ah, Alan, mas eu estudo em grupo. Mas assim, é uma pequena parte do estudo. Não tem como você fazer estudo todo para residência em grupo, com uma amiga, não tem como. A maior parte do seu estudo é você com você mesmo. Se você não dá conta de se tolerar, você vai ter que aprender. Literalmente trabalhar nas trevas para colher na luz, entende? Então, assim, é difícil, é apertado. As dificuldades que vão vir, você não está antecipando elas ainda, entende? O que você acha que vai ser difícil, provavelmente não é o que vai ser difícil, porque você está se preparando para isso. O que vai te dar rasteiro e te tirar do estudo são outras coisas. Você tem que identificar essas coisas à medida que elas forem acontecendo. E por mais que você tenha cônjuge, namorado, namorada, família, etc., no fim das contas, não tem como você enganar ninguém aqui. Você tem que sentar e aprender. Enquanto na escola, às vezes você dava uma desperta e fazia um trabalho que impressionava todo mundo e todo mundo elogiava a sua inteligência, não sei o quê, agora acabou. Ou você aprende e chega no dia da prova e acerta, ou você não tem resultado. Não adianta você enganar ninguém. O seu caderno todo colorido, cheio de cores, etc., não tem relevância nenhuma para o dia da prova. É você com você mesmo, com o aprendizado que você vai precisar extrair daquilo e que você vai usar lá no dia da jornada. Aceitar isso torna o processo menos doloroso, entende? O meu objetivo aqui não é te deixar depressivo, não. É que, entendendo o processo, você consegue passar por ele melhor, basicamente é isso. Depois, você precisa entender o concorrente. Eu vejo que tem pessoas que ficam surtadas por causa de concorrente. Sabe qual que é a minha preocupação com o concorrente? Zero. É sério, eu não me preocupo com o concorrente, eu não estou nem aí para o concorrente, zero para o concorrente, sabe por quê? Imagina que você pega a sua prova, que é a sua prova principal. E aí nos últimos 5 anos, os cortes foram de 70 a 75. E aí você pensa assim, ok, se eu estudar para tirar 80, não importa o concorrente, entendeu? O corte sempre foi de 70 a 75. Você tirou 80, você está dentro. Ah, mas meu concorrente é o Einstein. Mas tem outras vagas. O Einstein passou em primeiro, você passou em segundo. Que diferença faz, entende? Esqueça o concorrente e comece a focar assim, eu preciso tirar uma nota. E com essa nota eu consigo entrar. Esqueça o outro e foque em você. Eu, fulano, preciso obter 80% na prova tal. E pronto. Ah, Alan, mas chegou no dia eu passei mal e não consegui a nota. Ok, você fez o que tinha de melhor para fazer. A gente não controla todas as variáveis. Ah, Alan, mas justamente no meu ano, 10 gênios decidiram fazer a prova e ficaram na minha frente. O que você poderia ter feito diferente? Entende? Faça o seu melhor e confie que no momento que você precisar ser aprovado, você vai ser. Basicamente é isso. Alocação de tempo. Esse é um tópico interessante e eu vejo que existe uma dificuldade enorme das pessoas em entender isso. Qualquer pessoa que você vira e fala assim, você tem que fazer uma boa alocação do tempo. A pessoa vai falar assim, concordo, é verdade, eu realmente acho que tem que fazer uma boa alocação do tempo. Agora, na hora de alocar mesmo tempo, a pessoa não aloca de forma correta. Vou dar um exemplo. Imagina que você viu no Instagram alguém falando que fazer um caderno de erros ajuda a ter resultado. E aí, assim, Alan, o que você acha do caderno de erros? Eu acho que sim. Eu acho que quem tem um caderno de erros vai ter um resultado melhor do que quem não tem um caderno de erros.
Só que você tem que pensar o seguinte: o meu tempo é finito. Então, assim, eu vou conseguir dedicar para a residência, por exemplo, 1.000 horas de estudo. Esse é o tempo que eu tenho para dedicar para a residência, 1.000 horas. Nestas 1.000 horas, o que eu posso fazer que vai gerar o melhor resultado possível? E aí tem chance de, nessas 1.000 horas, a pessoa gastar 150 horas com um caderno de erros. E aí a pergunta não é assim, caderno de erros é bom ou não? Porque é bom. A pergunta é, num estudo de 1.000 horas, eu gastar 150 horas com um caderno de erros faz sentido comparado com alguma outra conduta que eu poderia estar fazendo? E é nesse contexto que eu acredito que não. Por quê? Você pode assistir a aula sobre como estudar com questões, você vai ver que você marcando aquelas questões que você precisa revisar, a própria revisão da questão já é o caderno de erros. Então você não gasta nem um segundo escrevendo material e conteúdo, entende? Sem contar que às vezes você fica anotando erros ali que caíram em uma única questão na história das provas de residência. Então você fica revendo aquilo 1.000 vezes, sendo que não tem relevância nenhuma. Então assista a aula sobre como estudar com questões que eu explico melhor. Mas tudo que você for fazer não é assim, isso é bom ou ruim. Não. Tudo que você for fazer é comparado com o que eu poderia estar fazendo. Fazer isso que eu quero fazer é melhor? Essa é a pergunta. É isso que importa. E aí, a partir disso, você toma condutas. Entende? Então, assim, com esses 6 itens, né, eu entendo que você vai conseguir encarar a si mesmo de melhor maneira. Eu, pessoalmente e profundamente desejo que você que chegou nesse ponto da aula tenha bons resultados. Assim, eu realmente quero isso. É como eu falo com os alunos, o resultado do aluno é o nosso resultado. A gente está no mesmo barco. Eu, Alan, já fiz minhas provas, já fui aprovado, mas eu estou no mesmo barco que vocês. Eu quero que vocês tenham resultado, eu importo em vocês terem resultado, entende? Então, conte comigo, assim, pessoalmente, nesse quesito, e com a equipe como um todo. Dúvidas acadêmicas, manda no grupo do Telegram. Dúvidas individuais, suporte técnico, manda no WhatsApp, tá bom? Sejam bem-vindos, vai ser um excelente ano de estudos e bora pra cima.